Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. Boa noite a todos. Está no ar mais um podcast Fala Remígio. Né? Hoje eu vou até, antes de apresentar a nossa convidada, com suas credenciais, nossa entrevistada de hoje é a Raíssa Viega, né? Formada em administração, advogada, já foi gestora do Bolsa Família, secretária de Ação Social, diretora do PA, secretária de Saúde, trabalhou na coordenação jurídica do HC, no Hospital de Picuí, atualmente é diretora-geral do Hospital de Solânia. Então, quer dizer, tem bagagem, viu? Tem bagagem. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda ao podcast Fala Remígio. Boa noite, Dedé. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, que esse podcast é falado, Dedé. É famoso, então é um grande prazer receber esse convite e estar aqui para a gente bater esse bate-papo. Pois é, Vanessa, a gente tem que ir logo direto, e é bom estar com uma pessoa que eu já conheço há tempo, né?
A gente já fez parte também do mesmo governo, isso é muito importante, Vanessa. Vanessa, um grupo que se juntou no pleito de 2020, né, ganhou. Aí, Vanessa, na sua visão, o porquê da separação? Dedé, Fique à vontade. essa sua pergunta, eu acho que é uma pergunta muito importante, e acho que as pessoas de Remígio se questionam isso, né? E eu acho que a gente, quando participa de um grupo político, eu digo que não foi nós que saímos de nenhum grupo político. Nós continuamos defendendo o que nós sempre defendemos desde o início, né? Que são as pessoas de Remígio, o povo de Remígio. E a partir do momento que quando um grupo defende o povo e outro defende as grandes famílias, isso não tem condições, é como água e óleo, não tem condições de se manter unido, né? Você faz política defendendo e cuidando das pessoas para garantir que as pessoas tenham cidadania, que tenham acesso aos serviços. Então, é muito delicado quando essas outras pessoas, né, que participam de um mesmo grupo começam a ter desejos diferentes, vontades diferentes e começam a defender outros interesses que não sejam do povo. Então, não tem condições de a gente permanecer num grupo que não defende o povo de Remígio. Beleza, é bem entendido mesmo, Vanessa. É um compromisso. No caso, como você citou, água e óleo, né? São incompatíveis no seguinte, que não tem a mesma ideia, né? Exatamente. Um grupo como o do deputado, uma linha de pensamento, como você está aí esclarecendo, e a gestão tinha outra linha de pensamento. Completamente diferente, né? Até o momento que nós estávamos no mesmo grupo político, né? A gente tentou que todo mundo permanecesse unido com os mesmos ideais, defendendo as pessoas, garantindo uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, cidadania às pessoas. E eu lembro de algumas polêmicas, Gedé, e a gente conversava muito isso. Vou dar só um exemplo, a questão do quando se dá a merenda na pandemia, quando que as famílias, e você era um defensor disso, né, que essas pessoas recebessem, e não estavam estudando, mas aquelas pessoas mereciam, estavam recebendo o dinheiro da merenda, o município precisava daquela contrapartida às famílias, uma merenda de qualidade, né? E você defendia muito isso. Eu lembro que você fazia diversos vídeos combatendo todo mês. Isso. Então, como é que a gente pode permanecer num grupo vendo as pessoas sem uma medicação, as pessoas fazendo campanha toda hora na rede social para ter acesso a um medicamento, a um exame, as pessoas na rede social, porque não tem uma merenda de qualidade no primeiro dia de aula, como é que nós podemos permanecer num grupo político que não defende as minorias, que não defende o público mais vulnerável? É entendido mesmo. A gente passou por uma grande dificuldade, esses 2 anos de pandemia. Eu gostaria muito que você dissesse, você na época, foi um momento que você pegou a pandemia bombando, né? A gente estava num estado daquele lamentável. Como diretora do PA, qual foi a sua contribuição, amiga, dentro dessa crise que foi tão grande? Dedé, na verdade, a pandemia coincidiu justamente com a questão do pleito, né, eleitoral. E, na verdade, eu estava saindo do PA para assumir a Secretaria de Saúde, né? Certo. Ficou naquela indecisão se eu seria candidata ou não naquela época. E aí foi quando tomou-se a decisão que éramos na saúde, né? Eu e Luciana, e também André, que é filha de André, e não poderia sair eu e Luciana ao mesmo tempo. Então, foi quando decidiu que Luciana sairia candidata, naquele momento, e eu iria para a Secretaria de Saúde. E aí, eu fiquei 6 meses durante a pandemia, no auge da pandemia. Eu digo, se hoje eu estou como diretora do Hospital de Solânia, a minha referência a referência do trabalho que eu desenvolvi na pandemia contribuiu também para isso, né? Remígio, a gente teve algumas mortes, né, em Remígio, mas nós também trabalhamos muito para minimizar todos os danos da pandemia. Nós brigamos para abrir o centro de Covid, que algumas pessoas não queriam, né, que ele fosse aberto, porque imaginava que aquele recurso poderia não durar
muito tempo e eu falava, isso não importa. O que importa é que a gente tenha um local adequado nesse momento para atender as pessoas. Então, nós abrimos o centro de Covid, foi durante a minha gestão. Nós equipamos o pronto atendimento. Foi muito importante. Naquele momento, nós contratamos um infectologista para criar um protocolo. A gente sabia que tinha muita incerteza naquele período, qual a medicação adequada, qual era a conduta adequada. E aí a gente contratou um infectologista para traçar um protocolo de atendimento para Remígio, e isso contribuiu muito para que as pessoas, embora a gente tivesse números de grandes pessoas, assim, grandes números com pessoas com Covid, mas a gente não chegou à situação das cidades vizinhas, que nos entristeciam muito ver a situação de 2, 3 óbitos todo dia, como na cidade de Esperança, como na cidade de Areia Solana, e isso nos entristecia mais. E a gente tinha uma grande preocupação para que a pessoa que chegasse no centro de Covid tivesse o atendimento adequado. Nós implantamos telemedicina naquela época em todas as unidades básicas de saúde, para que as pessoas estivessem em casa, mas que tivesse o acompanhamento do médico. Fomos nós que montamos uma central de regulação para monitoramento desses pacientes, acompanhamento desses pacientes. Foi durante a minha gestão também. Acho que Luciana não tinha sido afastada ainda na época, né? Nós montamos, as pessoas que eram atendidas já saíam com um medicamento, uma vitamina C, dentro do protocolo do que a infectologista passou para que os médicos se adequaram àquele protocolo e as pessoas saíram. A gente comprou tanto teste, Dedé, tanto teste, que eu saí na época, a gente fazia testagem em massa na população, e você acha que você se recorda disso? Lembro demais. Os profissionais eram testados a cada 30 dias, que a gente tinha uma preocupação que aqueles profissionais não atendessem doentes, para não ampliar a questão da contaminação. Então, a gente fazia testagem a cada 30 dias, fazia testagem em massa. Eu cobrei 5.000 testes na época, que assim, era uma dificuldade, mas nós conseguimos comprar, e no preço justo. No preço justo. Não foi superfaturado, não. Não tinha medicamento superfaturado, nem tinha teste superfaturado, não. A gente comprou no preço justo teste, e fazia nos profissionais, na população, era recorrente. Inclusive, a gente era procurado por pessoas de outra cidade, para como é que vocês estão fazendo isso, como é que Remígio está evoluindo, como é que vocês estão conseguindo fazer isso, porque a gente conseguiu montar uma rede inteira de apoio para que as pessoas não ficassem descobertas. E naquele momento, que era assustador, né? Assustador naquela época, com certeza, para que as pessoas sentissem um mínimo de acolhimento, de conforto, para dizer assim, eu preciso de um atendimento médico agora. Então, ligava para a unidade básica e tinha o teleatendimento por telefone. Se era no fim de semana, a unidade de Covid dava suporte. Eu posso lhe dizer que eu liguei, né? Pois é. Você teve Covid? Tive, se tive, com certeza. Não só uma vez, 2 vezes. Eu consegui passar, Dedé, graças a Deus, pela pandemia toda. Eu nunca tive Covid. Eu digo, dentro dali, foi Deus, né, que ajudou. Porque eu passei na pandemia, quando eu saí da Secretaria de Saúde, meses depois eu estava dentro do hospital de clínica, e graças a Deus eu nunca contraí o Covid. E foi naquele momento difícil, eu acho que a gente nunca tinha visto uma crise desse jeito, que a gente conheceu as pessoas de verdade. Que a gente percebeu quem realmente estava compromissado, teve a sensibilidade e a preocupação, entendeu? De trazer esse tratamento para que a gente evitasse o máximo mais perdas. Né? As poucas que a gente teve, machucou muita gente, pessoas próximas da gente, do nosso coração. Então, esse esclarecimento seu é muito importante para que o pessoal, muitas pessoas às vezes não sabiam, tome conhecimento. Aí hoje a gente vê um grupo, né, que lutou junto, que batalhou junto até a última hora, que obtiveram a vitória. E quando a gente vê uma possibilidade que está escrito agora, no ano que vem, né? Esse mesmo grupo ele está dividido para disputar, para ver quem realmente tem a popularidade de assumir a cadeira em 2025, né? Exatamente. Eu acho que não é, além de popularidade, é pessoas que estão dispostas a trabalhar de fato pelo bem de Remígio. A gente sabe disso,
participou da gestão desde 2013, conosco, sabe como era a nossa preocupação. Eu passei na Secretaria de Assistência Social, a gente trabalhou Estavam juntos exatamente, lá, sabia Vanessa, foi isso como mesmo. era. Eu digo, as pessoas tinham, de fato, começaram a construir em Remígio o orgulho naquela época da gente ser de Remígio, quando a gente via quantos trabalhos nós fizemos na Secretaria de Assistência. Você lembra que naquela época nós trouxemos mais de 1.000, em um único ano, mais de 1.000 vagas no curso como Pronatec. E todos eles tinham bolsa. A gente precisa recordar isso. Refrescar a memória das pessoas. Exatamente. Entendeu? Refrescar, lembrar. É o que a gente vê, a gente tem que saber. E as Exato. pessoas, o que a gente passava não foi fácil. Dedé, você sabe disso, porque... A gente arrumou a casa. Exatamente. Pegou a casa de um jeito que ela estava de perna pro ar. Exatamente. Eu costumo dizer que a Cultivando Amor por essa terra foi um dos maiores desafios de um grupo que começou desacreditado, mas que mostrou afinidade com a população. E se hoje tem um prédio construído, mas porque houve quem construísse o alicerce. Uma base Uma forte. base forte e firme. Exatamente. A gente recebia naquela época a prefeitura com salários atrasados, né? E 2 milhões, eu acredito, de precatórios e tudo. A gente assim, ia dormir com dinheiro na conta e amanhecia sem o dinheiro que era resgatado para pagar precatório de dívidas de antigos gestores. Não era assim? E a gente sempre teve uma responsabilidade fiscal muito grande para que não faltasse medicamento. E foi mesmo com todo esse aperto, a gente tendo que pagar os salários atrasados, pagar os precatórios, que nós conseguimos construir o PA. As pessoas sonharam. Muita gente achava que a gente não ia conseguir, mas a gente provou que a gente sabe fazer gestão para as pessoas. Foi ali que a gente trouxe o SAMU, quando ninguém acreditava, e nós trouxemos o SAMU. Foi ali que ninguém acreditava, nós construímos o PA. As pessoas de Remígio não tem que parar de sonhar, não. A gente pode fazer muito mais. Saúde 24 horas, que era uma coisa que não existia no município. Exatamente. Eu cheguei em Solânia e eu encontrei pessoas lá que trabalham em Solânia há muito tempo. E teve gente que relatou que encontrou pessoas de Remígio lá. Na época que Remígio não tinha PA. Né? Mas digo, hoje tem. E a gente pode sim. A gente pode sonhar em transformar o PA numa UPA. A gente pode. Eu digo, hoje, eu recebi no Hospital Solânia o Opera Paraíba itinerante. 24 cidades, além de Solânia, foram contempladas. Inclusive, tinha pessoas de Remígio, porque o Opera hoje não encaminha um paciente só para lugar, não se arrepende de ser Campina Grande. Mas se tiver uma cirurgia, uma pessoa mais próxima, ali daquela região, pode ser encaminhada assim para lá. Digo, por que a gente não pode sonhar em ter o Opera aqui em Remígio no futuro? É porque a gente encontra pessoas que ela disse, ora, se uma UPA não deu certo em Esperança, que é uma cidade mais desenvolvida, imagine em Remígio. Já fui indagado nesse sentido dessa explicação. É até bom, pelo seu conhecimento na área de saúde, encaminhando uma pergunta seguida da outra. O pessoal falou, o Hospital de Solânia hoje, graças a Deus, merecidamente, diretora-geral de lá, né, abraça em caso de necessidade, como agora há pouco você falou aqui com a vizinha, em relação aos remigências também, que chega lá. Exatamente. Então. Dedé, gestão é para quem tem coragem de trabalhar. E ousadia, E ousadia. E tem que ter disposição. As pessoas também falavam isso, que a gente não ia trazer o SAMU. Você se recorda disso? Demais. João Cícero está aqui com a Que gente, era só né? propaganda, vou já Que era fazer. só. E que as pessoas que a gente não trazia o SAMU. As pessoas falavam. E a gente provou que a gente trouxe o SAMU, que a gente trouxe o PA. Salvou muitas Nós, vidas. Que voltou a nascer gente em Remígio. Exatamente. Né? Isso não orgulha você quando Nossa, lembra daquela não época? brinca não, tá? Que é isso. E eu tenho certeza que as pessoas, quando nós terminarmos essa entrevista, as pessoas vão estar em casa pensando e recordando o quanto isso assim, era verdade. Lembrando que a gente tem um Festival Internacional de Música em Remígio, hoje a gente não tem mais. Como é a cultura de Remígio Cinema. hoje? A gente vai discutir Cinema esse assunto na aqui. escola, Cinema. como é que E tinha filme, né? Que o na pessoal rua. vinha de fora fazer. As corridas noturnas, como era. A gente tinha tem as pessoas nascendo em Remígio. A saúde, naquela época, a gente tinha farmácia básica com
mais de 300 medicamentos, gente, que eram disponíveis ali para a população. E assim, eu me entristece muito, e não falo isso por questões políticas, porque a gente é de Remígio. E se a gestão hoje fizer uma coisa boa, para mim é excelente, porque as pessoas de Remígio Eu quero o bem da cidade. Eu quero, exatamente, as pessoas estão sendo Exato. beneficiadas. Eu não vou achar ruim de jeito nenhum. Você acha que eu não fico triste quando eu sei que no meu bairro, Baixa Verde, tem 150 crianças hoje com idade de creche, que elas se deslocam uma distância. Olá, pessoal. Desculpa aí a queda de energia que houve aqui, o sinal saiu, mas agora que ficou bom, porque aí a gente, né, Vanessa? A gente alinhou mais os pensamentos e o podcast Fala Remígio continua com força total. É O isso pessoal já aí. estava com saudade, perguntando aqui, o que foi que aconteceu, hein, Dedé? É Vanessa- polêmico. Vanessa, a gente estava naquela linha de pensamento que o pessoal estava até acompanhando, do orgulho e do prazer e do amor que as pessoas tinham, né? Quando Exato. tudo que foi duvidado foi colocado em prática e a gente reorganizou a casa para hoje ela ser o que é. Você estava falando da aproximação ao povo e você parou até na linha da farmácia básica, do tanto de medicamento. Prossiga, amigo. Exatamente, Dedé. As pessoas, naquela época, quando a gente assumiu a gestão, as pessoas, a gente teve que elevar, na verdade, a gente falava muito isso, a autoestima do povo remigense, que estava desacreditado, vinha sofrendo questão de, a gente via unidades básicas de saúde fechadas pela vigilância. A gente assumiu nessa época salário atrasado, então, para a gente organizar isso, né, levou um tempo, né? Então, as pessoas, muita gente pensava que a gente não, eles não vão conseguir um SAMU, a gente tentou, não conseguiu, e a gente provou que a gente sabia fazer gestão, e a gente trouxe o SAMU, a gente trouxe um pronto atendimento, que era o maior sonho das pessoas de Remígio, não ter que estar se humilhando em um lugar, né, em outro, e naquele momento o maior apelo era a saúde. A saúde. Né? Era a saúde. A gente sempre estava muito próximo à população e a gente conversava qual era o maior apelo naquele momento. Toda gestão tem a prioridade, né? Naquele momento, qual era o maior anseio da população. E ali a gente estava preocupado, de fato, em resolver o que a população estava precisando. Né? Então, foi ali que nós conseguimos ampliar a questão das unidades básicas de saúde. Foi quando entrou a unidade básica de saúde daqui, né, Sim, que era sim, com aqui certeza. próximo da comunidade, que é importante que PSF 9. o PSF 9, né? e que é um importante instrumento e tem que estar perto da comunidade. Essa comunidade precisa de uma atenção especial, que os órgãos de saúde estejam próximos da população, né, para que os serviços sejam ofertados de pertinho. Né? E eu falava da questão da creche, né, a gente, como nos entristece. Né? Eu falava com o pessoal lá do meu bairro, a gente tem uma creche Da quantidade enorme de criança. que foi um pedido, né, do deputado junto ao governador. É uma obra do governo do Estado, é uma obra que o governo do Estado implementou ali, colocou o dinheiro na prefeitura para que ela executasse. O dinheiro veio do governo do Estado. A prefeitura, o mínimo que tem que fazer é construir a obra, gente. É construir, isso é o básico. O dinheiro está na conta, constrói a obra. Tem 150 crianças que se deslocam para a creche. José Passo, Socorro Viana. Exatamente. Entendeu? E aí tem a Olívia creche Bronzeado. do Matador que ainda não terminaram, né? Vem se arrastando isso. Então, isso, enquanto remigense, lógico que nos entristece. Eu não ficaria feliz? Queria eu que a prefeitura fizesse lá a creche. E a gente ia estar aqui para parabenizar. Uma escola na Padre Cícero. A escola está lá abandonada, o governo destinou a obra, ninguém sabe o que foi feito aqui na prefeitura, que a obra está parada. A gente sonhava, Dedé, naquela época, as pessoas achavam que seria impossível, uma escola integral. Tempo integral, exato. Escola em tempo integral, que as pessoas chegassem na escola, tomavam café, almoçavam, né? Estudava e já saía alimentado para casa. A gente sonhava isso e a gente conseguiu realizar. Né, concretizar isso e conseguiu avançar em vários aspectos na educação, na assistência, com o PAA. Você fazia parte da assistência conosco. Lembro, eu fui secretário lá também. Exatamente, lembra? Foi. PAA não era vez sim, vez nunca, não. A gente tinha PAA toda semana distribuindo alimentos, toda semana tinha alimento, e era muito alimento naquela época. Não é verdade, né? 15 dias, mês.
Né? Pois é, Que a gente faz essa e distribuição. toda semana, chegou uma época que era toda semana, muito alimento que vinha. Os agricultores do município, né, escreviam, a Secretaria de Agricultura escrevia o projeto, a Malha participava naquela época, Lembro, escrevia os fazia parte projetos aqui. para que as pessoas, para que a gente distribuísse alimento de qualidade para as pessoas. A gente conseguia fazer o pagamento dos aluguéis sociais para as pessoas, conseguia fornecer diversos cursos para que as pessoas conseguissem ter o seu emprego, gerar a sua renda, né? Uma renda extra. Então, as pessoas sentem falta disso. As pessoas sentem, a gente conversa, quem está na rua, de fato, conversando com as pessoas, sabe disso. Se percebe, de certa forma, eu sempre falo nas entrevistas, existe uma falta de aproximação, mesmo até não ter aquela intimidade, aquela identificação com as pessoas, que muitas vezes a gente identifica de achar que as pessoas é simplesmente o seguinte: a gente tem muito que dar, a gente dá para lá, eles que se virem, mas não é dessa forma. Nem sempre, quando chega a pessoa, dependendo da forma que chega até a pessoa, é que tem o valor reconhecido, né? Exatamente. E quando a gente vê isso, você mesmo tem propriedade para falar isso, foi um grupo que vem de 2 gestões, está indo para a 3ª gestão, e quando chegou no momento agora dessa 3ª gestão, houve essa descompatibilidade, né? Essa divisão, essa diferença de interesses, né? Que um olha para um lado, outro olha para o outro, né? E que o que vai ser provado, que vai chegar o momento de tirar a prova dos 9, né? É agora o ano que vem. Porque o ano que vem vai haver as candidaturas. E a gente vai saber quem realmente tem os votos. Porque os votos vão se rebelar o ano que vem. E aquele povo que vai fazer a escolha é que vai dar a resposta. Não adianta bate-boca, não adianta desentendimento, apenas usar a linha da verdade, né? Exatamente. A verdade é muito transparente, Eder. Não adianta as pessoas quererem mostrar algo que não existe. Quem está lá na ponta sente quem é de verdade e quem é de mentira. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para a galera, né? Do Zé Arlindo Construção, para Sandro, para Júnior e para Gel. Os 3 guerreiros que estão lá atendendo o pessoal. Um grande abraço para vocês. Pinto Paraíba, um grande abraço. Patrocinador oficial das canecas, viu? Chegou aqui. Um grande abraço a Coronel Galvão. Proporcionou aqui o nome do podcast, porque a gente tá assim, né? Os amigos todos vêm, traz um brinde para engrandecer cada vez mais esse espaço e trazendo pessoas de qualidade. Seguindo a linha, eu queria que você também... Deixa eu aproveitar, Fica à Dedé, que você vontade. está mandando Fica alô à vontade. aí e mandar aqui. Tem um monte de gente aqui no meu WhatsApp mandando Fica à mensagem, né? vontade. Cristiane, né? Esposa aqui de João Cícero, que é uma grande amiga, que eu tenho, uma pessoa que eu Está gosto aqui demais. presente, João Cícero assistindo tá ao vivo. ao vivo aqui. Lucinha lá no Coelho, que está assistindo a gente. Thaís, lá na BR, no Conjunto Monsenhor, que está ali também ligadinha no programa. Esse programa é polêmico, entendeu? Eu encontrei você na feira semana passada e disse, Dedé, quando é que eu vou o programa? Está aberto, Vanessa. Atitude, Vanessa, Pois gostei. Muita gente fala desse programa e eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui hoje para a gente estar conversando e mostrando a verdade. Acho que muita gente me perguntava e me pergunta ainda. Eu estou na feira todos os sábados, né? Aliás, essa é outra polêmica. Eu amo a feira nos A sábados. gente fala já já. Eu vou no final. E as pessoas me perguntam muito. Vanessa, cadê você? Você está onde agora? É verdade. Porque a gente criou um vínculo. A gente criou um vínculo com as pessoas. A gente tinha uma preocupação muito grande e sabia quando a gente participava da gestão, a gente tinha um lema, né? Que diz, quem não serve para servir, não é isso? Exatamente. Não serve para viver. E nosso lema sempre foi servir as pessoas. E eu fico muito feliz. Hoje eu vejo pessoas que eram aqui dessa comunidade pequenininho que a gente viu, cada rapagão, as mulheres já trabalhando. E a gente Tem uma nova juventude, uma nova categoria juventude, de muita pessoas, pessoas qualificadas para falar de uma gestão estadual, porque você faz parte, né? Você é rede, você está dentro. Me fala um pouco do Tá na Mesa, que chegou aqui em nosso município, lá no restaurante do Primo. Exatamente. É mais um programa, os diversos programas do governo do estado. O programa Tá na Mesa
né? Remígio foi uma das cidades contempladas, são 250 refeições, né, por dia, né, que contempla são 250 famílias que vai lá, alimentação a R$ 1. Preço acessível, Um super preço barato. acessível. Veio no momento que as pessoas vinham saindo assim, de uma pandemia muito vulnerável e teve diversos impactos, a pandemia, impactos econômicos, sociais. Sim, com Né? certeza. Então, esse programa Tá na Mesa veio para suprir um pouco dessa necessidade. Para só aquecer tanto o estômago como o coração das exatamente, que quem sabe, quem pega aquela alimentação real, sabe o que ela vale muito, assim, mais que isso, o valor daquela alimentação para quem está realmente precisando. Né, pessoas, né? Com certeza Agora, absoluta. essa é uma parte do governo do Estado. É importante que o município complementasse isso, né? Cada um fizesse a sua parte, para que, de fato, a gente pudesse alcançar ainda mais pessoas, né? E a reforma do JBS? Diga aí, O fala aí. colégio está ficando muito bonito. A coisa mais linda da vida, aquele colégio está ficando. Dedé, hoje, a obra do JBS é a obra que o governo do Estado investiu mais dinheiro aqui em Na Remígio. região. É a obra do JBS. Não tem obra nenhuma aqui dentro que tivesse mais dinheiro investido do que a obra do colégio. Aquele colégio com uma quadra esportiva, com laboratório, com biblioteca, as salas climatizadas, vai ficar a coisa mais linda, mas vai ser ali, naquele colégio, um colégio do Estado, que a gente vai ter muitos alunos dos mais diversos cantos de Remígio. Futuramente, dali daquele colégio vão sair médicos, advogados, professores, daquela escola, né? Estão reestruturando todo o colégio. Isso nos orgulha muito, Dedé, participar de um governo que, de fato, tem obra em todos os lugares. Só em Remígio a gente consegue. Você está listando aí que eu já estou vendo. Está na mesa, a gente tem o Colégio JBS, a gente vê a Reforma obra... do Cunha Lima. A gente tem a reforma do Cunha O Lima. retelhamento. O retelhamento. A gente tem recursos que foram destinados para a construção aqui, junto com o deputado Chió, de 4 quadras poliesportivas, Está aqui. que o recurso está em conta. Hoje é alegado que esse benefício de 1.200.000 para fazer 4 quadras sairia a 300 mil cada uma. No caso, não haveria essa possibilidade. Inclusive, na última entrevista que eu estive aqui, o pessoal falou que tinham ido a João Pessoa para fazer 3 com esse dinheiro, que 4 não seria possível. Entendeu? Sim. Dessas 4 quadras que você falou que está destinado o dinheiro, que no caso seria uma no bairro Padre Cício, né, lá na Escola Antônio Carneiro, que para mim é o Gibão, um em Gravataçu na Escola Manuel Joca, outra no Sítio Coelho, né, Rafael Clementino de Lima, e um no conjunto Dona Toinha, na Escola Celso Carneiro Leal, né? Exatamente. Dedé, quem quer faz. Beleza. Quem não quer dá uma desculpa. Então, todas as obras, é muita coincidência que todas as obras e os recursos do governo do Estado que são destinados para Remígio, a prefeitura, de forma inoperante, não faz as obras. A creche lá da Baixa Verde nem tem em conta. Por que não saiu? A escola Já foi começada lá? Como é que está? O bairro Padre Cícero passaram a máquina lá depois de um ano. A gente ia levar um bolo, inclusive, o pessoal do bairro, para fazer lá. Um ano lá o D estava lá na conta e a obra não começava. A escola da Padre Cícero está parada. As 4 quadras não foram construídas. E esse mesmo recurso foi destinado para Pilões, foi destinado para Picuí, e as quadras foram construídas. Já tem gente jogando campeonato nas quadras. Gente, por que em Remígio não acontece? Cadê o recurso do PA para ampliação do PA? As 30 casas da CEAP, que foi começada, já tem 3, acho que concluída. Também foi dinheiro do Estado? Dinheiro do Estado. E esse recurso, você sabe disso, acho que a gente vinha numa luta, né? Por esse recurso, inclusive a gente estava na gestão ainda, quando foi essa ida a João Pessoa, inclusive o prefeito foi com o deputado Chió na época, o pedido de Chió, lá para que essas casas fossem construídas, né? Saíram agora, também é um recurso do governo do Estado. E a gente, nessa época dessas casas, antes do recurso era com um pedido nosso grupo. A gente fazia parte mesmo, foi um pedido nosso também. Da mesma equipe, às vezes do mesmo grupo político. A gente continua se perguntando aonde foi aquela velha pergunta Exatamente. onde foi que eu errei, né?
para ver se... E o pessoal cobra, né, que diz que ainda não chegou, mas eu acredito que tenha prazo para chegar. O grande asfaltamento das ruas e binário da cidade, que eu acredito que se isso aqui for feito para a rua Flávio Ribeiro Coutinho, a rua João Pessoa, Delfonso Jardilino, Conde Goi Vieira, José Leal, Joaquim Cavalcante, Exatamente. José Apolinário, enfim, o centro todinho pegará um exemplo de esperança, que hoje a gente anda dentro de esperança, a gente dificilmente encontra uma rua de calçamento, né? Exatamente. Que foi um trabalho mais ou menos que é pretendido ser feito aqui em Remígio, né, Vanessa? Exatamente. A gente tá vendo ali aquela parte ali tá daquela que pega ali monumento, não, a rua que desce ali de Cepilho, né? É. E então a Cagepa tá fazendo os reparos, né? Já A gente fez o sabe que encanamento. fez o encanamento. Foi preciso fazer toda aquela mudança dos canos e tudo para que a gente não passasse o asfalto e depois tivesse que quebrar para fazer esse conserto. Então, as obras, a gente tem um prazo, tem um planejamento, né? E elas vão ser feitas, não só lá, mas todas essas ruas que você falou, o governo do estado já destinou recurso, já foi licitado, inclusive, e serão asfaltadas. É sempre bom a gente falar, porque era tudo o mesmo grupo. E é bom que a gente venha para responder de forma correta, para esclarecer algumas coisas que ficam pelo meio do caminho. Dedé, eu vou fazer eu vou inverter aqui um pouco. Fica à vontade. Foi o que o Nilson fez, fica à vontade. Fazer uma pergunta a você. Você falou em milhões aí de obras do governo do estado, destinadas para Remígio. A grande maioria delas, se não todas, foram construídas em parceria quando nós fazíamos parte desse grupo, a pedido do deputado Chió, a pedido desse grupo. Você sabe que Chió, ele tem um jeito, ele está em todo canto. Né? Ele vai para Brasília, ele vai para João Pessoa, procurando benefícios para Remígio. Por que uma pessoa dessa... Eu digo, nós permanecemos com a mesma linha política, nós não saímos do grupo, não. Nós permanecemos com a mesma linha. Tá, quem com o mesmo mudou ideal. de linha foi quem saiu do grupo. Por que uma pessoa dessa, por que essa pessoa não apoiou um governador que investe na sua cidade? Que amor é esse pela sua cidade? Que um governador está investindo milhões na sua cidade e você não apoia um deputado que está brigando para trazer melhorias para o seu povo. Qual o seu amor por Remígio? Eu vou chegar até no alinhamento. Numa certa passagem de João Azevedo, agora recentemente, eu estava debaixo daquele posto de Hilton. E ele se dirigiu, né, ao governo gestor municipal, dentro das palavras dele, como se ele se sentisse traído depois de tudo que fez por Remígio. A gente sempre não esquece, eu estive aqui com o prefeito, André Alves, ele esteve aqui, e eu também fui fazer essa pergunta, né, em relação quase a esse motivo, e uma alegação que eu cheguei a ouvir é que ele nunca era recebido quando marcava uma audiência com o governador. Coincidentemente, quando estava faltando 3, 4 dias, era desmarcado. Então, talvez essa ali análise ouvida, né? E essa linha de pensamento, ele se sentiu desvalorizado, era o que dava para entender, né? De achar que só quem tinha acesso ao governo, no caso o deputado, que ele, como prefeito, também tinha que ter essa atenção. Foi uma das explicações que eu cheguei a ouvir. É muito triste ver que um prefeito tem um ego tão inflamado que está pensando no próprio umbigo. Um governador que, embora ele dentro da desculpa dele, não atendeu ele, mas atendeu ao povo de Remígio, que é o que importa. Ele atendeu as pessoas. A partir do momento que ele destina recurso para fazer uma escola aqui, que destina recurso para fazer creche, que destina recurso para asfaltamento, para ampliação do PA junto com o deputado Chió, que destina recursos para diversas obras dentro da cidade que ele é prefeito, ele não se sente atendido. Então, o que é que ele queria? O que é que ele queria ser atendido? Porque as pessoas estão sendo atendidas. A partir do momento que ele destina um recurso para creche, ele destina recursos para empreender, para que as pessoas possam investir, destina recursos para a construção de escola, destina recursos para um asfaltamento como esse de Cepilho, que era uma obra desejada há mais de 30 anos e foi concluída. O que é que o prefeito deseja? Essa é a pergunta, deve ser de 1 milhão.
Que a pergunta de 1 milhão de Silvio Santos, o que é que ele deseja? Porque as pessoas estão sendo atendidas. Aonde foi que ele não se sentiu contemplado quando a população está sendo contemplada? É isso que você convide ele e pergunte. Onde foi que ele não foi contemplado? Mas terá o retorno de todos aqueles convidados em 2024, só aquele que corria da raia, mas todos se comprometeram aqui de vir no ano de 2024 para o segundo tempo da entrevista. Pois é, Dedé, né? Porque eu tenho certeza, se ele realizar uma obra que beneficie as pessoas de Remígio, o povo de Remígio, eu me sinto contemplada. Você se sente contemplada, porque as pessoas estão sendo ajudadas. Como é que o governador e um deputado que está ajudando a cidade de Remígio e o prefeito não se sente contemplado? Não se sente contemplado em quê? Hoje a gente tem, vamos entrar naquele detalhe onde você tem conhecimento. Manda um abraço para o esposo Vandinho, que está aqui atento, transmitindo também, né? Mercado, reforma de mercado, do mercado central, como você vê, qual a sua opinião, você teve acesso, inclusive eu tenho uma planta aqui, das primeiras plantas, como ficaria o mercado público. Como você vê, porque a gente está com esse mercado, não é de agora, desde que ele quase foi interditado, que a gente está há quase 5 a 6 anos, se brincar, esperando o grande feito da gente colocar esse mercado a todo vapor para voltar a funcionar, Vanessa. Como é que você vê essas obras? Dedé, eu acho que você acompanhou, né? Meu esposo é feirante e eu acho que você acompanhou a nossa luta, tentando um diálogo com a prefeitura na época agora para a destinação dessas abençoadas tarimbas, né? Fizeram uma lei e naquela época a gente já falava que ela estava incorreta. De todas as formas, nós tentamos um diálogo com a prefeitura, com o procurador, com todo mundo. Mas nós não éramos atendidos. Foi preciso todos os feirantes se reunir, chamar a imprensa para que a gente fosse minimamente atendido. Nessa época, né, eu venho acompanhando a questão do mercado, não é de hoje. Muito tempo eu já fazia parte da gestão, já acompanhava. E a nossa reivindicação era que as pessoas de Remígio fossem beneficiadas. Não tenho nenhum problema com pessoas de outra cidade sejam beneficiadas, mas prioritariamente a gente tem que beneficiar as pessoas de Remígio. Sim. Não importa se essas pessoas começaram a comercializar na pandemia. Que bom! Isso as pessoas estão empreendendo, isso é bom para Remígio, as pessoas estão vendendo aqui, vendo um produto novinho, começa a ganhar o seu dinheiro, começa a comprar em Remígio. Isso dinamiza a economia local. E naquela época, né, nossa reivindicação era que mais pessoas fossem contempladas. Acho que acredito que tinha 76 pessoas nessa lista, nessa faixa, tem poucas pessoas, 16, em torno de 16 eram de Remígio. As demais pessoas eram de fora. Pessoas como Nenê de Otávio. Você conhece Nenê de Otávio? Demais, pelo amor de Deus. Quantos anos Nenê de Otávio estava naquela feira? Nenê de Otávio não estava contemplado com a tarimba. Ramayana, quantos anos Ramayana estava naquela feira? Não estava contemplada com a tarimba. Ramayana, não estava no cadastro. Léo Roque. Não, nenhum deles estavam contemplados com a tarimba. Nossa luta e nossa briga era para que as pessoas que estavam há mais tempo na feira também fossem contemplados. E aquelas pessoas que chegaram depois, que começaram a vender na pandemia, também. Porque a prioridade da nossa cidade tem que ser o povo de Remígio. O povo de Remígio. Se vai ter ampliação do PA, se vai ter ampliação do mercado público, que as outras pessoas aguardem. Não tem isso de dizer que o povo de Remígio não vende, não tem condições de comprar uma carne de um boi para ver. Tem sim. O pessoal de Remígio tem condições sim. É preciso ter oportunidade. Inclusive, aí nós construímos juntos, naquela época, alguns vereadores que estavam na oposição para incluir essas pessoas dentro daquele projeto de lei, que, embora fosse regular, porque a lei dela tem que ter um caráter impessoal, e no momento que nós destinamos pessoas A, B e C, a gente está ferindo esse princípio, né? Inclusive, foi um pedido posterior da promotora que fosse retirada, isso que ela falasse de forma genérica, a lei, a gente precisa contemplar as pessoas, né, de Remígio, esse era o nosso pedido. E aí foi para a votação, nós visitamos todos os vereadores, todos eles, pedindo que eles não votassem contra o povo de Remígio. E ficamos, acho que a cada visita aos vereadores da situação mais triste, a gente ficava envergonhado, sabendo que os representantes
do povo, na verdade, não estavam a favor do povo, né? Estavam defendendo seus próprios interesses. A partir do momento que você vota uma lei que está tirando o direito dos remigentes, dos comerciantes de carne de remígio, para dar o direito a outras pessoas de fora, No caso, as tarimbas. as tarimbas. Exato. No fim das contas, as pessoas que eles tanto estavam brigando para ficar com a tarimba, algumas não apareceram, já surgiram outras pessoas, concluiu a obra das tarimbas desse outro lado, começaram a outra, foi feita uma reunião, mais de 3 horas de reunião, e os feirantes não chegaram a um acordo porque queriam cobrar um valor exorbitante das tarimbas. Vender? Vender as tarimbas dividido em 10 vezes. Agora diga, como é que um feirante, por exemplo, que vende miúdo, vai pagar 350, se for a de 3.500, 350 da parcela de uma tarimba, mais R$ 20 por feira. E que incentivo é esse? Como é que essa pessoa, ela não vai, ela vai morrer Mas de fome. vender a tarimba? Vai morrer de fome para pagar a prefeitura de Remígio. Como pode? Não recebeu, não tem a ideia, recebeu diversos, teve recurso para ampliação, para construção, melhoramento do mercado. Então, por que estão cobrando essas pessoas? Está concluída a obra, entregue a obra desse lado para que as pessoas possam comercializar lá dentro. E na época o pessoal queria muito, era comercializar, protegido lá de baixo, né, dentro daquelas tarimbas. Exatamente. Foi tanta polêmica nessa reunião que, no fim, eles decidiram entregar só quando concluísse o outro lado. Inclusive, ou seja, todo agora, todo. né? Inclusive, durante a reunião, eles falaram, não, que a tarimba daquele outro lado é diferente. E eu fui, pessoalmente, no sábado, fui conversar com o encarregado. Ele me mostrou a planta do outro lado. Inclusive, tem tarimba que é menor do que o do lado de cá. E transformou-se agora box, né? Inclusive, tem tarimba que é do mesmo tamanho ou menor do que o lado de cá, né? Não sei. Isso eles estavam levantando as paredes e você fazer essa tarimba desse tamanho, não tem condições. A gente tentou argumentar todas as formas para ampliar, ver se deixava 2 para cada feirante, para que a gente pudesse ter a comodidade de botar uma serra, de fazer. Sim, mas sim. não teve acordo. Ela não tem o espaço no tamanho que ela está. Não tem. Para colocar, além da carne, impossível também, um freezer ou coisa assim. Exatamente. E até a máquina de cortar carne. Não tem, não tem. E aí decidiram entregar a obra depois, não sei o que é que vai se fazer. Inclusive, nas próximas semanas, eu pretendo conversar com o Ministério Público, sim, porque se o Ministério Público cobrava que a gente não tinha condições de estar naquelas tarimbas de madeira, então por que a obra está concluída? Então, o Ministério Público precisa adotar uma providência para que entreguem a obra, não está concluída do lado de cá, que entregue para que os feirantes de Remígio possam comercializar lá dentro. E dentro dessa linha de pensamento, de produto novo, de carne, de tudo, você vê que, Vanessa, passou-se uma coisa no esquecimento, e dentro de muitos benefícios que a gente viu chegar em Remígio, ninguém até agora nunca mais falou num abatedouro. Porque eu estou falando isso na linha de que Paulinho de Kiko esteve aqui e ele contou que paga de imposto para abater a carne em Esperança, para transportar a carne, e quando chegar aqui, isso vai cair sempre no bolso do consumidor. Então, essa visão, porque uma coisa puxa a outra, para se comercializar a carne, teria que ter um abatedouro. O terreno a gente tem, e o suficiente para fazer até mais de um, se quisesse. Né? O que acontece, que precisa ser visto tanto pelo lado do município, e também o deputado precisa ver essa parte, porque eu estou fazendo um acompanhamento, Solânia está na conclusão de um, Picuí também está na conclusão de um, e nada mais do que justo que Remígio, aqui na nossa região, tem o seu próprio abatedouro para facilitar até essas despesas que o pessoal de Remígio está tendo, né? Exatamente. É importante que a Feira Livre, ela passa, né, um grande centro econômico, e é importante que a gente tenha outros, que se forme uma rede, na verdade, para que a gente possa não só trazer um produto de qualidade, mas um produto de um preço justo para as pessoas de Remígio. Isso passa, assim, lógico, para a gente não ter o custo de abater em outra cidade, né? Mas falando de produto novinho, Dedé, eu sei que você define a feira no domingo. Sim,
Né? A gente vai. E eu sou uma defensora da feira aos sábados. Não, eu acho que não só eu, a grande maioria dos feirantes, eu dialogo muito com eles todos os sábados, né? Eu vou lá na Feira da Fruta, passo na Feira da Verdura, eu dialogo com eles todos os sábados. Raramente eu encontro um feirante de Remígio que diz que quer a feira no domingo. Não só os feirantes, mas como a população de Remígio que é a feira no domingo. Não só por questão, você entende que a feira do domingo tem a parte cultural, mas eu acho que a gente pode melhorar a feira, mesmo ela no sábado. A gente traz um produto novo para a população, a gente traz um produto novo. As pessoas de Remígio, eu conheço diversas pessoas que não tinham seu banco, hoje tem seu banco além. Eu conheço Biana, que colocou lá para vender o seu pastel na feira. Tem Marconi, que vendia em outra feira, e hoje ele consegue colocar a sua carne de porco para vender aqui em Remígio. A gente consegue colocar, tem pessoas próximas a gente, família também, que não tinha e hoje consegue botar seu banco na feira e comercializar. Tem diversas pessoas que antes não podiam fazer a feira de Remígio e hoje elas podem. A gente vem num produto novo, um produto de qualidade, um produto num preço justo. Imagina o que é uma feira quando diversos feirantes de outra cidade vêm trazendo uma carne que já vem de outra feira na quinta-feira. Vem na quinta, vem na sexta, no sábado, chega aqui no domingo, bota o preço lá embaixo porque vai vender a boia. Mas tem que ir para a segunda também. A linha de pensamento é o seguinte: a gente não vai conseguir atingir jamais o tamanho da feira como a gente tinha. Não importa o dia, importa o mecanismo. A gente não vai conseguir concorrer com areia, concorrer com esperança. A gente teve uma grande demanda de consumidores saindo do nosso município. Por quê? Porque aonde não existe concorrência, o preço chega aonde se quer. O que é que mais se discute? Isso também foi baseado em perguntas a motorista de veraneio, a pessoal que trabalhava na Feira da Troca, ao vendedor de panela, àqueles vendedores onde a gente via no meio da rua montes e montoeiras de fruta, porque na demanda do produto fresquinho, vamos lá. Na segunda-feira a gente tem a Feira de Arara. Quem faz a Feira de Arara faz a Feira de Barra. Quem faz a Feira de Barra faz a Feira de Remígio, faz a Feira de Areia, de Arara, enfim. É um retorno. A partir do momento que a gente tem inúmeros feirantes de Remígio que hoje migraram também para negociar, até por vender mais, por ter mais consumidor, para Esperança, para Areia. Tem gente que fala domingo em Puxina, não, se eu não estou enganado. Pessoas. Então, qual é a minha linha de pensamento? Por que defendo? É a possibilidade que hoje chega muito da gente. Eu fui à Feira de Esperança fazer uma pesquisa no sentido dessas pessoas que a gente estava até falando que teria tarimba e Remígio. Preço, Vanessa, não é questão da gente tirar a oportunidade, a gente tem que criar muito mais oportunidade, primeiramente a linha do remigense. Exatamente, eu estou de pleno acordo com você. Agora a grande questão, quando você olha para essa feira, eu faço nos domingos, eu vou, faço o vídeo e pergunto, é você olhar uma feira que quando vai chegando 10h40, ela está se acabando. Por que ela está se acabando? Porque, além disso, a gente está percebendo que a gente perdeu muito do consumidor de nossa cidade, que está levando também, da mesma forma que eles não estão vindo para cá, como é alinhado também no pensamento, eles vêm buscar o dinheiro aqui, agora são os nossos consumidores, muito que a feira tem 2 anos de teste, Cacerengue fez essa experiência, eu fui verificar. E quando eles perceberam que a feira, no sábado lá, não decolava, o prefeito teve a hombridade com a promessa dele aqui. Disse que assim que o mercado fosse concluído, a palavra está gravado, a feira voltaria aos domingos. A questão não é desvalorizar o comerciante. Vou até para arredondar. Quando o mercado ficar pronto, se o mercado for distribuído de forma correta, se ele for oferecido oportunidade e ter preço, ele pode, além de ser só um mercado, que ali eu acho que tem hora que aquele mercado ele deixou de ser feira livre. Quando vocês caírem para dentro, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ele vai se transformar... Um centro de comercialização. Exatamente. Minha preocupação, preste atenção, não é em si o dia, é o tamanho do desenvolvimento. Porque qualquer pessoa, se você fizer a comparação, você é feirante,
Jardim nem se fala. Nasceu os dentes ali na feira, né? Luciana e tudo. Olhe para aquela feira, inclusive é amanhã, eu faço o registro novamente. Você vê que o movimento é drástico. Se falta incentivo, por que eu vou numa cidade vizinha e eu encontro o nosso remigense, o nosso feirante, preferindo fazer uma venda no comércio maior que fazer em casa? Porque está vendo que em casa o consumidor ele não está correspondendo com aquilo que coloca no banco. Então essa é a visão. Ela pode ser na sexta, ela pode continuar no sábado, ela pode continuar no domingo. Mas a partir do momento que seja o legislativo ou até o próprio executivo não tem um plano para que ela cresça, não ofereça oportunidade e ela permaneça daquele tamanho, nós enterramos nosso município, não só culturalmente, que o pessoal acha que a feira se resume no forró do picado. Não! A feira se resume em você que mata seu animal, traz a carne para vender, para fornecer o consumidor, não é isso? Exatamente. Então, essa é a minha linha de pensamento. Aí, o que é que eu fiz? Eu fui atrás de quem carregava feirante na madrugada de 4 horas da manhã, vários motoristas de veronês. Eu fui atrás de um mototaxista, eu fui falar com o vendedor de panela, a pessoa que trazia uma galinha, trazia uma verdura. E outra coisa, eu fui procurar saber o porquê que algumas pessoas dessa área aqui do Brejo não vinham mais. Porque muitas pessoas recebem pagamento exatamente no sábado e à tarde. O agricultor, o trabalhador alugado. Aí eles achavam o domingo como dia de folga. E respeito às empresas, os trabalhadores dos mercadinhos, de tudo, que tem seu dia de descanso. Né? Você veja que há um desencontro, né? Nisso aí que a gente tem que olhar para os dois lados. Então, minha visão da feira, minha amiga, é a questão da evolução, do crescimento. Porque quem disser, nem todos, eu respeito a opinião de todos, pode estar bom para você, para o nosso distribuidor, está bom. Mas se a gente pensar coletivamente e ampliar nossa visão, a gente vai entender. Vai para a feira ali do lado das panelas, vem para a feira da fruta, que ela se resumiu ali, da esquina de Zé do Ó para dentro. Quando ela na pandemia, ela estava subindo a Praça Remígio dos Reis. Então, são coisas como aquela que o feirante começa comprando aqui. Ah, quanto é que está o quilo de tomate aqui? O quilo de tomate aqui está 5. Quando você chega lá na ponta, ele está 3. Então, isso é valorizar o consumidor. É a demanda e o consumo. É essa a minha visão. Entendeu? Respeito, seu Demas, mas você, a gente já viu, assim, foram feitas diversas pesquisas na feira, né? E a grande maioria, se você pesquisar, na verdade, eu deveria abrir esse debate, a prefeitura já devia estar fazendo essa discussão com as pessoas, você vai ver que os comerciantes e a grande maioria das pessoas, na verdade, vão preferir ela no sábado. Foi feito o levantamento, acho, de Iago, na época era assumia a pasta de desenvolvimento econômico, né? E eles fizeram esse levantamento com os comerciantes e com as pessoas na feira, mais de uma vez, e as pessoas, no diagnóstico final, a conclusão foi que mais de 80% das pessoas preferiam a feira aos sábados. Eu circulei ao redor do mercado, fiz a questão de conversar com aqueles feirantes principais, pessoas muito antigas, Luiz de Afarinha, outras pessoas que têm história naquele mercado, e muitos que, através de mais a pandemia que foi obrigado, recolheu o seu comércio e não tem mais planos para voltar lá para dentro. Entendeu? Porque você tem que olhar, hoje eu fiz um vídeo lá, do Mercado Central. Se não houver um planejamento, dali para dentro, como você está defendendo, com direito, remigência, a área das tarimbas e tudo, se não houver um planejamento, ali vai ficar, de uma forma, somente o prédio. E só o dia da feira, porque quem vai manter um ponto de comércio ali dentro, o atrativo ali, era que ficasse quase parecendo como um shopping. Cheio de lojinhas, cheio de box, mas para isso tem que ter um planejamento. Tem que ter uma programação de água. Esse planejamento não envolve só o desejo de meia dúzia de pessoas que estão lá na gestão. Esse planejamento envolve você ouvir as pessoas, ouvir os comerciantes, ouvir os feirantes. Você precisa planejar ouvindo as pessoas. Não você fazer um planejamento para não terminar como a Feira do Gado de Remígio, que foi investido um valor exorbitante para concluir uma obra que virou um elefante branco. E que ela não volta, isso aqui é vendedor, é negociante, é comerciante, ela não volta a ter movimento em Remígio, ela não aguenta a concorrência das cidades vizinhas.
é mais uma ferida que, por causa do domingo, a Feira do Gado, o Elefante Branco, continua lá, Exatamente. se vindo para a galera tomar uma e dizer que está fazendo negócio. Porque o vereador Edinho tem lutado para trabalhar, até panfletar em Barra de Santa Rosa, panfletar na Feira Domingo de Remígio. Exatamente. E qual foi o resultado? O pessoal não vem, porque o pessoal não vai deixar de estar numa feira. Agora tem um grande concorrente, que é aquela feira que está sendo feita para ser inaugurada agora em maio, em Barra de Santa Rosa. Eu mandei fazer o vídeo, eu tenho um registro de lá. Então, Fica muito bonito ali. sabe, Vanessa, tem coisas que o pessoal diz. Organizado, Tem planejado. O pessoal diz que a gente quer saber de tudo. Não é, não. Não é saber de tudo. Vanessa, a gente esteve dentro. Eu vou falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento. Se eu não conseguir entender o povo, se eu não conseguir entender as pessoas, como você agora frisou nesse momento, Exatamente. como é que eu vou querer que esse povo entenda também o que eu vou oferecer para ela? Como é que eu monto, Dedé? Você quer dizer, a Feira do Gado, que se ela acontecesse, excelente. Como é que eu monto a Feira do Gado? Eu não escuto os comerciantes de animais. Eu estou montando uma feira para agradar unicamente os desejos de um vereador. Certo, aí a questão. Esse é o problema dessa gestão, a gestão que não escuta as pessoas. Por que não se discutiu o formato dela conjunto com as pessoas que comercializam animais na cidade? Orçamento democrático. Exatamente. Quem precisa voltar a acontecer, eu tenho cobrado muito para que o orçamento democrático se lembra, Exatamente. Claro, coordenou também, da gente ouvir o povo. Eu quero ver a proposta, a opinião, porque o pessoal acha, diz, mas fulano quer saber de tudo, fulano fala demais. Não é isso, gente. Quem quer o bem de Remígio pode falar à vontade. Exatamente. Quem conhece as dificuldades de Remígio e também reconhece suas qualidades, pode falar. Por que você não pode falar? Você pode, Nilson pode, foi secretário de Educação, Exato. eu e inúmeras pessoas. E o que é que vai ficar provado futuramente? O ano que vem vai dizer, né? Na verdade, Dedé, a eleição do governador já começou a dizer. Já começou a dizer o quanto as pessoas A votação. não estavam satisfeitas. Foi um grande alerta. passo e um sinal de alerta. Como é que um governo que tem 30% de aprovação hoje, o povo já está falando. O povo já tá falando isso. A gente sabe disso, fez quantas... Vê como é que está essa Remígio. Você anda e você sabe o que é que você escuta das pessoas. É o máximo que eu tenho a fazer, andar as ruas de Remígio, da Bela Vista, ao Gibão, a Padre Cícero, a Vila Queimada, Você acha em que todos isso... os cantos, que é para conversar, porque eu deixei amizade. É perguntar. Só que nem tudo a gente tem que dizer, né? Você A ama gente tem que Remígio, não ouvir. ama Remígio? Eu tenho uma paixão E para essa cidade. entristece você? Quando você escuta as pessoas, quem de fato está escutando as pessoas, não fica alegre. Quando a gente sabe que a gente tinha uma gestão, no primeiro dia de aula, tinha... E eu digo isso, eu até conversei, fui na farmácia básica, deixa faltar dipirona, que é o básico. O básico do básico é ter uma dipirona na farmácia. E não tinha, e eles não vão me deixar mentir, não, em relação a isso. Quando não. Aí eu liguei para saber explicar. Gente, tá faltando dipirona na farmácia básica. Aí confirmado. Tá faltando não só dipirona, mas medicamentos para diabetes e outros diversos medicamentos. Como é que a gente fica feliz com isso? Não vou ficar feliz com isso, não. De jeito nenhum. Dentro do próprio governo, agora a gente vai fazer aquele bate-bola, você faz a avaliação. Dentro do próprio governo, hoje o que se alinha? Um governo que sempre foi o mesmo. Aí disse que a gente não conhece. O governo era o mesmo. Aí ficou caracterizado o que se usa. Tem gente que tem a memória curta e esquece. Disse que André concluiu a Lagoa Parque, que Xó deixou quebrada. O prédio do CRAS que ficou inacabado, o curral do gado, são os feitos. Né? O campo de futebol, esse eu estive até hoje, esse eu posso falar com propriedade. Houve pavimentação de 50 ruas, né? O central de velório, você conhece todos esses, auditório, Geraldo Moreira, Escola Celso Carneiro Leal, Casa da Cidadania, salário em dia. Isso é obrigação, todo bom gestor ele tem que pagar salário em dia, eu costumo dizer sempre isso. A reforma do mercado público, que a gente acabou de debater, né? As academias, eu estou fazendo aqui um levantamento
nas academias. Todas elas, agora eu estou falando, que está pronto, todas as academias de rua estão, nem que seja com um equipamento quebrado, que não houve uma manutenção. Eu estou preparando um vídeo relacionado só às academias que estão lá, que não tem quem já frequente e está dessa forma, com os equipamentos quebrados, precisando de manutenção. Isso aí, em breve, essa semana que vem, eu acho que eu mostro a realidade, porque eu não gosto de falar, eu gosto de mostrar, porque uma imagem fala mais, né, De 1000 palavras. do que 1000 palavras. Aí, Baixa Verde, Rosa de Jesus, Bela Vista, as ruas foram calçadas, a Praça Remígio dos Reis. Eu sempre digo aqui, Vanessa, você conheceu também, é nova, mas conheceu, ela não está totalmente concluída. Porque a gente tem que destinar, saber o que vai fazer com aquela parte que se chamava o bambuzal. A gente está de volta, eu não sei, hoje está diferente de tudo, queda de energia, né? Está desconectando o sinal, enfim. Mas a gente continua, eu acho que quem está acompanhando está seguindo nossa linha de raciocínio, né? Aí, diante disso, desses feitos que você está vendo aqui, né? A gente ia parando aqui, aí falou em mais transportes, que chegou, né? Melhorias da festa do Caminho do Frio, isso aqui são os feitos, como você está mesmo vendo aí. Mas, dentro desse propósito, todo mundo não era governo, era isso que eu queria que você fizesse seu ponto de vista. André usa muito esse papel como ele não fizesse parte da gestão. Ele fala muito dessa questão da lagoa, do campo, mas ele esquece de dizer o seguinte, a obra do... Você lembra que a festa de Remígio não aconteceu na lagoa? Lembro. Porque ela ia começar a ser reformada. Ela aconteceu aonde? Você se recorda? No campo. No campo. E nesse sentido, minha amiga, na minha opinião, ali foi um mau fiasco. Ela aconteceu no campo, enquanto a lagoa ia ser reformada, ela aconteceu no campo e o campo ia ser reformado. Você se recorda o que aconteceu dias depois da festa acontecer no campo? Você não se recorda? Não, agora não, passando. Chió saiu para ser deputado. Dias depois. Foi, lançou a candidatura, Ora, foi? A lagoa se conclui em 17 dias. Não, que ele lançou a candidatura e entregou à prefeitura. A prefeitura. O prefeito não era Chió, não. O prefeito era André. Se a lagoa demorou o tempo que foi, a responsabilidade não é de Chió, não. A responsabilidade é de André. Por quê? E ele disse, basta fazer conta, gente. Vamos fazer conta? Quando a lagoa começou para começar a construir a lagoa, e quando teve a festa do campo, justamente porque depois da festa ia começar a organizar para fazer a manutenção e a reforma do campo. Dias depois, Chió saiu para ser deputado, graças a Deus. O prefeito era André, o prefeito não era Chió, não. O prefeito era André, naquela época. Que ele assumiu os 2 anos de Chió. Exatamente. Né? Chió se afastou. Chió se afastou, mas o prefeito era ele. Não tem isso que a equipe era de Chió. Ora, que prefeito é esse? Até hoje, só 3 pessoas mandam na prefeitura e ele não resolve nada? O prefeito era ele, façam as contas. E você vai ver isso, que Chió saiu dias depois que o prefeito era ele, não era Chió. Se a obra não foi concluída e demorou, a responsabilidade é dele, porque o prefeito era ele. Pois é, aí nessa mesma época aqui, que houve essa saída, eu corri atrás para saber de informação e tudo, e houve pessoas que disseram que também ficou o compromisso do prefeito de pagar dívidas que ficaram, de regularizar, pagar muitas dívidas que ele se comprometeu de pagar, devido que os 2 anos restantes que ele assumiu de Chió, estou repetindo o que eu vi, que ficou para pagar e colocar a casa em dia para que agora, quando vocês pleitearam 2020 que ganharam, para ele começar a governar sobre o mandato dele. Dedé, é simples, a gente fala o que quer. Eu desafio ele a trazer, na próxima entrevista, quando o senhor se afastou, quanto de milhões ficou em conta. Eu só quero que ele traga essa informação para o povo de Remígio. Tá registrado. Quantos milhões ficou em conta quando o senhor se afastou? Quando o senhor se afastou da prefeitura,
né? A gente não faltava medicamento em farmácia básica, não. A gente não faltava médico no PA, não. A gente tinha o SAMU funcionando. Eu, quando me afastei, né, em 2020, no final de 2020, na verdade, eu tinha pedido até para sair da secretaria já, antes da eleição mudar para novembro, né, e foi um pedido do prefeito André, pedir para que eu concluísse a gestão, com medo, porque para a filha dele não ficar só naquele momento. E eu fiquei em dezembro. Eu digo que eu fui ver, depois que a gente venceu a eleição, Dedé, eu fui ver o prefeito na inauguração da Casa da Cidadania. Eu acho que era em abril, isso mais ou menos. Que eu não vi esse homem. Ele nunca mais falou nem comigo, da época depois que a gente ganhou a eleição, né? Mas quando a gente se afastou, eu me afastei no final de abril até junho, eu me afastei em dezembro de 2020, até junho de 2021, eles estavam entregando equipamentos que eu deixei comprado e licitado. Nós equipamos, compramos equipamentos para a farmácia básica, o SAMU, para o PA, para as unidades básicas de saúde. Trouxe um programa para o SAMU, que era a ciclolância. Nós compramos as bicicletas. Foi durante o período que eu estava na secretaria, não sei nem onde é que está. Mesmo, tem umas bicicletas, né? As bicicletas foi comprada, as bicicletas, fardamento novo para o SAMU, para toda a equipe da saúde naquela época. A gente mudou o planejamento, tem um plano estratégico da saúde. Já em 2020, quando eu saí, pedi para incluir, me recordo muito disso, que eu liguei para o Zé Arlindo na época, que ele é o coordenador do laboratório, e pedi para ele incluir a construção do laboratório. Mas a construção do laboratório para funcionar dentro do PA também. Um laboratório não só para fazer os exames das pessoas, como acontecia na Secretaria de Saúde, só para tirar as pessoas de dentro. Eu quero e a gente sabe que o laboratório funcionasse de fato no PA, para ajudar numa regulação, porque tem pessoas ali dentro que ficam internadas dias e tem que pagar, às vezes, o exame fora, ali no laboratório particular na frente, e colocou no planejamento. Está documentado, basta trazer, está documentado. E o que custa a pessoa ter a humildade de reconhecimento? Vamos entrar dentro da área da saúde, máquina de raio-x. Fale um pouco. Olha, na máquina de raio-x, eles compraram uma máquina móvel. De raio-x móvel, que não funciona todos os dias, né? Inclusive, na época da pandemia, a gente tem alguns saldos, tem alguns saldos em contas, e existia uma resolução, salvo seja de dia 14 ou 17 de abril, no período da pandemia de 2020, onde o Ministério da Saúde permitia que a gente passasse no conselho para usar esses saldos, o que era equipamento, para usar na compra de equipamento. E eu entrei em uma reunião na época da Mara, secretária de Finanças, e com o prefeito também, para que a gente, de fato, montasse uma sala com esses saldos que tem lá e comprasse o equipamento para, de fato, ele funcionar com equipe lá. Porque não há dizer que tem um raio-x semana, por exemplo, a gente foi ao pronto atendimento, precisava fazer um raio-x e não foi feito porque não tinha equipe. Isso você agora, sim, semana passada. Aquele imóvel precisa ter pessoas também qualificadas para... precisa um técnico para fazer o raio-x. E a resposta foi, não. Como é que eu estou no vírus, a gente está um surto dos vírus respiratórios, várias crianças com infiltração de pulmão, com derrame pleural. Então, está lá o raio-x, não dizem que funciona, e quando chega uma criança, não está funcionando hoje, só vai funcionar da segunda ou terça, quando a pessoa que vai para as imagens trabalha lá, alguém, e vem um dia para fazer exame eletivo. Ora, PA urgência é emergência. Tem que ter uma pessoa funcionando todos os dias. Tem que ter uma pessoa sempre esperando esse tipo de atendimento. Com certeza. É exatamente. Como um enfermeiro, um técnico, faz parte da equipe. Ele tem que ter uma pessoa, um técnico, ele tem que fazer parte dessa equipe. Não é exame eletivo. Para fazer exame eletivo, as pessoas já faziam. Ia para a Esperança, ia para a Areia, a gente já conseguia fazer exame de raio-x. A gente precisa que, de fato, a gente amplie esse serviço para funcionar todos os dias. No caso, no resumo, uma pergunta também que ficou aqui. Você pretende colocar seu nome à disposição futuramente, né, para o Legislativo, né?
Com certeza, Dedé. Eu ando na rua, isso é um pedido também das pessoas, né? A gente precisa mudar a Câmara Municipal, fazer algumas mudanças naquele local. A gente precisa oxigenar aquele local com pessoas que, de fato, venham defender qual é o papel do Legislativo, que, de fato, represente o povo, né? A gente viu algumas votações muito polêmicas e o que me deu mais um gás para que eu colocasse meu nome, né, à disposição da população para algumas votações, quando você vê que, na verdade, os direitos das pessoas, os direitos remigentes não estão sendo defendidos. Né? Tem uma coisa que eu digo a você, amiga, que vai ser muito diferente. Essa campanha Vandinha, amigo João Cícero, de 2024, ela vai botar muita gente para falar. Porque a pessoa ou vai ter o que falar, porque o pessoal acha que a geração não muda, né? E a gente, a cada 10 anos que a gente passa, a gente tem um novo jovem, um novo eleitor, uma pessoa mais informada, que esteja disposto, né, tanto a ouvir como uma pessoa qualificada também para falar. E às vezes o que a gente sente dificuldade, eu vou falar novamente, é algumas pessoas que têm medo exatamente de fazer isso que você está fazendo. Ela se esconde, ela não quer dizer o que pensa e muitas vezes, por não ter o que falar, né, aí não comparece, porque aqui está aberto, aqui vai ser um divisor de água. Pode anotar, pode ter certeza. Aqui vai ouvir não só os representantes, os futuros pré-candidatos, aqueles que já têm mandato, mas o povão vai sentar aqui também e vai ser ouvido. Que é para o pessoal ter o entendimento da importância que é a gente fazer e ter o que mostrar. Exatamente. Não é verdade, Vanessa? Com certeza. Então, hoje, na sua visão, depois dessa... Um cafezinho. Toma um cafezinho, que isso aí é... Entendeu? Toma. Fica à vontade. Então, diante disso, hoje, o podcast Fala Remígio, a gente teve vários empecilhos, mas a gente tem assunto aqui que, se a gente for falar, a gente vai... Porque pessoas que estão dentro da gestão, como você agora há pouco se aliou, são poucas pessoas que têm um comando. Exato. E a partir desse momento que a gente centraliza as coisas, Vanessa, a gente só tem a perder. Exatamente. Né? Quando a gente descentraliza e dá direito a todo mundo de trabalhar no sentido que eu falo assim, ter o poder de ação, de agir, né? Exatamente. Tem muita gente boa da nossa época que ainda está lá. E eu fico triste quando eu encontro algumas pessoas que são proibidas. São proibidas de falar conosco, de curtir uma foto. Mas no momento que um secretário e uma secretária está ocupando a mente num grupo de WhatsApp, perguntando quem curtiu, quem falou bem de alguém, é por isso que está faltando serviços adequados para a população. As pessoas ficam tristes e eu chego em alguns setores e eu sou bem recebida, quando não é monitorado no Big Brother, né? E chega e cumprimenta a gente, e algumas dizem, eu não posso falar, porque senão a gente é perseguido. Que tipo de gestão é essa que persegue as pessoas? Porque você fala, gente, a política passa, a política tem que ser usada para fazer o bem às pessoas, não para perseguir o outro, para você usar a política para fazer benefício próprio. A política tem que ser usada para servir ao povo. Uma opinião pessoal, como você vê a possibilidade nessa que a gente está aí se aproximando? 3 candidaturas, 2, como é que você vê? Pelo que você vê hoje, o cenário político de nossa cidade. Você sabe que ontem até pesquisa na sua já passou, né? Acho que Remígio tem uma característica, na verdade, muito particular de polarizar dos candidatos, né? Pode ser que venha um terceiro candidato aí entre esses dois, mas ainda tem muita coisa para rolar, né? Muita coisa para rolar, né? A gente sabe que tem algumas pessoas, algumas peças da política. Tem um cara que tem muitos abraços a ser dado, né? Exatamente, tem muitas conversas a serem feitas. Não sei como é que vai ficar. Então, assim, hoje a gente tem 7 pessoas no nosso grupo político que podem ser pré-candidatos, pessoas qualificadas. Hoje isso a gente não é uma preocupação nossa, na verdade. Certo, com certeza. Eu acho que os outros grupos são muito mais preocupados com isso. Muito mais preocupados. Nós
pensamos em fazer a política, fazendo conversas, mas com pessoas que queiram o bem de Remígio. Esse grupo político está de braço aberto para receber pessoas que queiram o bem de Remígio, que queiram trabalhar pelas pessoas de Remígio. Pessoas que queiram continuar com a antiga política de benefício próprio, de benefício pessoal. Não vai ter espaço nem nesse grupo. Eu acho que com a forma que as pessoas estão vendo agora, a fazer política, nem vai ter vez com as pessoas de Remígio, porque elas estão muito atentas a isso. A gente faz um levantamento geral que as pessoas se esquecem de fazer. Como você agora citou várias áreas, a gente entra na saúde, vai para a infraestrutura, acompanha o esporte, vai para todos os ambientes da administração. A gente tem a nossa avaliação, a gente pergunta às pessoas. Muitas vezes, a gente preocupado com a própria pessoa que está precisando daquele benefício dentro do governo, a gente vai e alerta. E o que mais dá raiva é ver as pessoas fazendo ouvido de mercador, usando do seu egoísmo, achando que o poder é eterno, que vai ter mais 4, mais 8, mais 12, e a gente sabe que o projeto que foi planejado quebrou-se no meio do caminho. Então, isso é uma lição para algumas pessoas que acham que a facilidade de estar, né, em querer achar, porque não tem como. Você pode botar dinheiro num varal. Você não compra 10 mil eleitores de jeito nenhum. Não no município do tamanho da gente. Então, aquela escolha, aquele eleitor, essa 2022, como você falou, Vanessa, foi já um diagnóstico, uma demonstração de muitas coisas que podem acontecer. Agora, a gente está bem próximo já, Sim, né? Bem pertinho. Como diz, 2024 é logo ali. Né, isso aí virou bordão, viu? Eu quero até lembrar, né, quem falou isso para mim também, não adianta falar o nome não, porque ele estava dizendo exatamente isso. Então eu visito os prédios públicos, eu vou em escola, eu entro no Stanislau, eu vou em creche, eu vou no Júlia Vitória, eu vou em todos os cantos. Eu sou um cidadão, eu não tenho vínculo, eu posso ir onde eu queira. Agora eu tento mostrar, algumas se chateiam. Já houve local que eu fui e depois eu recebi o recado dizendo como é que eu tenho um órgão público, se eu não tenho nada para esconder, deixa aberto. Talvez coisas que eu não tenha visto, a pessoa me mostrou, eu vou procurar corrigir. Isso é o ato de um bom administrador, não é verdade? Vanessa, um orgulho muito grande. E a gente vai fazer de novo, porque esse se quebrou em 3 aqui. Eu vou tentar juntar isso tudo de novo. Não, nunca vi um negócio desse, não. Foi 3, foi uma queda de luz, foi uma queda de celular, foi uma fugida de sinal. E a entrevista muito produtiva, que a gente chegou em algum objetivo e discutimos aquilo que a gente quer. Eu deixo espaço todo seu para ficar à vontade, faça as suas considerações e abra a sua linha de pensamento mais ainda. Dedé, eu quero agradecer aqui o convite, agradecer o espaço, agradecer as pessoas, né, que mesmo caindo a conexão aí, mas permaneceram aí para nos ouvir, para escutar a verdade, né? Eu acho que hoje eu saio daqui mais leve, né, passando essas informações para as pessoas. Tenho certeza que elas também em casa vão fazer uma reflexão, né, de como querem ver Remígio feliz de novo. Tenho certeza disso. Eles vão passar como era a saúde, qual a saúde que eu quero para o meu município, qual a educação que eu quero para o município, qual a Secretaria de Desenvolvimento Social que eu quero para o município. As pessoas vão fazer muito essa reflexão, eu tenho certeza disso, né? E muito obrigada, agradecer ao meu esposo que está ali, né? Veio aqui, amanhã a gente está na feira logo cedo, né? Mas é muito importante a gente estar aqui para passar essas informações, né, dialogar um pouco com a população. Eu quero voltar aqui novamente. Mas já é tá? Vaga garantida. Esse programa aqui é polêmico e é bom, viu? Mandar um abraço também para a Josa, que estava nos ouvindo, que acho que é um ouvinte assíduo daqui do Josa Galvão, do podcast. Eu sempre digo, o pessoal fica com raiva. Eu gosto de quem trabalha. Verdade. Eu gosto de quem trabalha, mas não perde a humildade. Manter uma amizade e uma linha com as pessoas que não vai modificar, Vandinho. De jeito nenhum. Mandar um abraço para a Cristiane, para o pessoal lá da Baixa Verde que está ligado. É muita gente mandando mensagem aqui. Para a Niel, para a Leide, para a Biana. É muita gente mandando mensagem no meu
WhatsApp. A dona Lourdes aqui bem pertinho, que também está assistindo lá com o Tiago, né? Então, muito obrigada pelo espaço. Para o órfão que estava entrando aqui, ele mandava um alô para lá no Remígio Ligado. Então, um abraço para toda a população remigense. Muito obrigado mais uma vez. Estamos chegando ao final de mais um podcast Fala Remígio, de grande valia para quem quer informação. E até a próxima sexta, se Deus quiser. Valeu? Até lá. Valeu.